Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que estamos iniciando mais uma palestra organizada por intermédio da disciplina Justiça Espacial, né? Essa disciplina faz parte da programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia, né? E essa palestra também é uma realização do programa de pós-graduação em Geografia e do grupo de pesquisa dinâmica dos territórios, DIT, que é vinculado, no caso, ao Laboratório Estado, Território e Desenvolvimento, que é o LEST, né? E nos últimos anos, o DIT vem desenvolvendo diversas pesquisas e realizando debates, discussões, enfocando essas relações, ou as relações entre justiça espacial, justiça territorial, governança, etc. E hoje, né, a palestra é sobre governança territorial e desafios federativos, e será proferida pela professora doutora Juliana Nunes. Juliana é professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, doutora em Geografia Política pela Universidade Jean Moulin de Lyon 3, na França. Atualmente, Juliana coordena um núcleo de pesquisa sobre pactos políticos territoriais e desenvolvimento. É integrante do Centro de Estudos sobre Desenvolvimento, Desigualdades Globais, e, além disso, Juliana vem publicando e coorganizando livros, dentre os quais destaco aqui Espaço da Democracia, Crise e Reinvenção dos Espaços da Política, e o mais novo, que ela está na coorganização, que depois ela mesma pode falar um pouco sobre ele, né? Além disso, Juliana vem desenvolvendo pesquisas na área da geografia política, com ênfase no federalismo brasileiro e território, nas políticas públicas, participação política, governança, cooperação territorial e desigualdades. Vale ressaltar também que Juliana é, no momento, editora da revista Geografia, do programa de pós-graduação em Geografia da UF, né? Nesse momento, eu entendo que Juliana é uma das referências da geografia política brasileira, uma geografia política que está se renovando cada vez mais. Hoje nós temos eventos organizados de 2 em 2 anos, né? Nós temos uma rede de geografia política brasileira, e Juliana é um dos nomes importantes que emerge dentro desse contexto, com publicações importantes, seja de livros, seja de artigos, e com também importantes debates, palestras. Então, é com muita satisfação, realmente, que temos o prazer de receber Juliana para proferir essa palestra sobre governança territorial. Governança que, na realidade, não é uma ideia nova, né? Há muito tempo, essa ideia de governança já vem sendo considerada por cientistas políticos, particularmente. Só que, tradicionalmente, a ideia de governança sempre veio associada com o governo, sempre foi associada com o governo, ou seja, com o exercício de poder de líderes políticos. Então, essa é a tradição dos estudos vinculados à governança. Inclusive, tem um livro chamado Governance. A autora é Annemette Kjær, ela é uma cientista política dinamarquesa, e que ela realça que a ideia de governança já aparece associada à ideia de governo desde o século XIV, em pinturas de artistas italianos, como o artista Ambrogio Lorenzetti, né? Ele fez pinturas para expressar exatamente essa ideia do bom governo, do mau governo, e, nesse sentido, essa ideia de governança estava associada a governo, né? E a mesma autora chama a atenção que o termo governança remete ao verbo grego kubernan, que, na origem, está relacionado à ideia de pilotar ou à ideia de dirigir.
E é ela mesmo também que chama atenção que o próprio Platão utilizou o termo governança para expressar a maneira como deve se projetar um sistema de regras. Tá? Então, vejam que é uma ideia antiga, é um termo que vem de longas datas, né? Mas que, nos últimos tempos, sobretudo a partir dos anos 80, o termo reemerge, né? Com um significado, eu diria assim, mais elástico, mais amplo, porque passa a se referir não somente governo, mas também diversos atores públicos, privados, escalas, cooperações, etc. Então, é um termo que reaparece, está sendo usado na geografia cultural, está sendo usado na geografia econômica e na economia, está sendo usado na geografia política, e é dentro dessa leitura política da governança, a partir do olhar da geografia política, que eu penso que Juliana vai apresentar a sua palestra. Portanto, Juliana, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado pelo seu aceito em participar desse bate-papo, e a palavra é sua. Muito obrigada, Ângelo. Bom dia a todos aí que chegaram, né, e que eu ainda não cumprimentei. Bom dia. Eu queria inicialmente, né, mais uma vez agradecer ao professor Antônio Ângelo da Fonseca, um grande parceiro, né, de pesquisa, de trabalhos, um grande interlocutor. Então, muito obrigada por esse privilégio, né, de estar aqui dialogando com vocês. Queria agradecer aos estudantes também pelo interesse, né? Alguns eu já conheci por momentos, né, de participação e diálogo também em outras oportunidades. E eu queria ressaltar que é sempre uma alegria poder estar, portanto, em interlocução, né, com os estudantes e colegas da Universidade Federal da Bahia, do programa de pós-graduação. Aproveito também para mandar aí saudações para os meus colegas da UFBA, né, o Cristóvão Brito, a Noeli Pertilli, que são pessoas também, professor Ângelo Serpa, pessoas que também sempre enriquecem aí o nosso diálogo. Bom, como o professor Antônio Ângelo, né, fez uma introdução, eu vou procurar, então, na minha exposição, que não vai ser uma exposição muito longa, até para a gente ter tempo, né, de debater, de dialogar, mas eu vou procurar fazer uma exposição sobre como é que, enquanto geógrafos e, notadamente, enquanto geógrafos políticos, a gente pode se apropriar, né, de um debate sobre governança, que, como o professor Antônio Ângelo ressaltou, não é um debate novo, e que outros colegas, né, outros pesquisadores, especialistas de outros campos disciplinares, com outros interesses, também se debruçam sobre esse conceito, né, os economistas, os sociólogos, os cientistas políticos, os colegas, os profissionais da administração pública. Então, digamos que governança, né, de certa forma, aparece há alguns anos, né, como um vocábulo, e atualmente cada vez mais, porque chegou na geografia também com uma força, né, em que vários colegas, né, geógrafos, né, do mundo inteiro têm se debruçado sobre esse conceito, mas chegou com uma força, então, que aparece em diferentes ocasiões para tratar de diferentes temas e de diferentes fenômenos, na verdade, né? Então, eu acho que é interessante, né, a gente trazer esse debate justamente para a geografia, porque nos traz a oportunidade, né, nos proporciona a oportunidade de nós, como geógrafos, problematizarmos um conceito sobre os modos, né, de coordenar relações que são relações eminentemente territoriais, muitas das vezes, né? Então, eu acho que o trunfo que nós temos, né, enquanto geógrafos, ao nos apropriarmos do conceito de governança, ele está relacionado diretamente com a nossa capacidade de observar os contextos, né? Observar os contextos territoriais em que essas relações de coordenação que envolvem
competição e cooperação, né? Não vamos cair num idealismo romântico, né, e achar que a governança ou a discussão sobre governança territorial sempre remete a horizontes, né, de solidariedade, de cooperação e de consenso. Na verdade, né, quando a gente vai abordar a governança territorial, quando a gente vai, na verdade, operacionalizar esse conceito de governança territorial, para falar nos termos corretos, né, a gente está falando notoriamente, de espaços de conflito, né? De espaços de conflitos que vão ser negociados, né? Então, são espaços de... os processos de governança, mais uma vez, para alinhavar, né, a elaboração, os processos de governança. Eu estou enfatizando justamente, né, a palavra processos, porque a governança não é um fim em si mesmo, então os processos eles se dão em contextos distintos, né, em que se atravessam, né, relações, e são relações de poder, relações conflituosas, que possibilitam ou não certos agenciamentos e se chegar a certos consensos, que são consensos efêmeros, né? Que se precisa efetivamente estar repactuando com frequência. Eu vou exibir o meu PowerPoint para a gente poder acompanhar essa discussão de uma maneira mais... Deixa eu ver aqui, onde que eu cliquei da outra vez. Uma guia, né? Alguém me... Ah, não apareceu. Ah, não, eu tenho que... Espera aí. Agora. Não. Eu acho que eu perdi aqui o caminho das pedras. Espera aí. Abri o Fique à arquivo. vontade, tranquilo. Tá, eu abri o arquivo, aí eu apresentar uma janela. Ah, sim, agora. Agora vai. Tá indo aí? Abriu? Sim, está carregando já. Vou botar apresentar. Depois me Ok, diz muito bem. se tá dando para ver direitinho, Sim, sim, está tá? ótimo. Tá. Então, notadamente, né, nessa minha exposição, eu gostaria então de chamar a atenção, né, por uma agenda da geografia política que se apresenta, né, e que vem se fortalecendo, na verdade, voltada para o entendimento, né, dessas relações, né, político-territoriais que são distintas, né, de certa forma, que não se esgotam, melhor dizendo, nas clássicas escalas, nos clássicos, né, escalas e recortes político-administrativos da nossa federação. Então, se a gente pensava, né, a ação político-territorial, né, a partir da geografia política muito atrelada numa perspectiva institucional, né, uma geografia política interessada em entender justamente os efeitos, os desdobramentos, os conflitos inscritos nas relações entre, né, do poder público ancorado nessas três escalas. Então, da federação, né, municípios, estados e União. Então, se a gente se interessa, né, por essa engenharia político-territorial, né, por esse desenho, né, de distribuição territorial do poder, a gente está cada vez mais, né, por outro lado, sendo instigado a entender modos, né, de coordenação da decisão e das relações federativas também para além desses clássicos recortes, né, e escalas. O que eu estou querendo dizer com isso? Justamente, né, que cada vez mais o nosso pacto federativo ele é afetado por pactuações político-territoriais que não se limitam, então, a esses recortes pré-definidos dos entes federativos. Então,
a gente se orienta, né, justamente pelo interesse em compreender que arranjos, que pactuações são essas possíveis que conformam novos arranjos, né, novas configurações político-territoriais, novas estruturas de governança, muitas vezes instáveis e que possibilitam, portanto, a atuação conjunta, né, mais conflituosa ou menos conflituosa, do poder público com outros atores e agentes, né, privados, enfim, diferentes grupos da sociedade civil, representantes justamente de grupos de interesse os mais diversificados, e muitas vezes a própria participação da sociedade em colegiados, em fóruns, né, intergovernamentais e interfederativos. Então, eu vou procurar justamente nessa exposição abordar, né, essas configurações, né, que emergem no Brasil, que tem se fortalecido, apesar aí do decreto do Bolsonaro que extinguiu várias estruturas de governança, tem se fortalecido de todo modo nas escalas subnacionais, né? A minha apresentação, então, ela está estruturada. Se eu estiver falando muito tempo, aí vocês me avisem, tá? Mas a minha apresentação, que eu faço mais sintético, a minha apresentação ela está estruturada em 3 pontos principais. No primeiro ponto, então, eu vou retomar algumas ideias-chave do nosso Pacto Federativo, só para a gente situar melhor, né, em que condições ou quais são os condicionantes, na verdade, para a emergência, né, dessas estruturas de coordenação e de pactuação que a gente está entendendo, que eu estou entendendo como estruturas de governança. No segundo ponto, né, eu vou falar um pouco sobre a transição de uma ótica de governo para uma ótica de governança. Como o professor Antônio Ângelo falou, né, a governança estava muito associada, o conceito de governança esteve, que não é um conceito novo, né, muito bem colocado, mas, enfim, esteve associado ao bom governo, à ideia de bom governo, né, e que, atualmente, até segundo alguns autores, né, alguns autores que se debruçam também sobre o conceito de governança territorial, a ideia de governança pode pressupor até uma lógica, enfim, de baixo para cima, né, ou de próprio acompanhamento, né, das políticas levadas adiante pelos governos, né? No meu entendimento, né, e eu vou reforçar esse argumento ao longo da minha exposição, no meu entendimento, governo e governança não são dicotômicos, né, mas trata-se justamente no meu entendimento, de um emaranhado de relações hierárquicas, porque a lógica de governo ela não desaparece, ela não deixa de ser importante, mas permeada por outras lógicas que são muitas vezes estimuladas, né, ou desencadeadas por atores político-territoriais em contextos distintos. Esse argumento ele me leva também a reforçar o ponto de que para a geografia política é importantíssimo, né, compreender, né, as práticas, os processos de governança de maneira situada, contextualizada, né? Eu participei de um projeto de pesquisa há uns anos atrás com os colegas, né, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Pará, e que foi muito interessante porque foi um projeto voltado para análise da qualidade de estruturas de governança na Ilha de Marajó, né, em alguns municípios da Ilha de Marajó. E aí foi bem interessante a gente perceber que, apesar de algumas estruturas formais terem sido criadas, né, pelo aparato político normativo, né, de municípios, enfim, do próprio estado do Pará, e vinculada a condicionalidades, né, a repasses de recursos, a gente viu quanto que a própria sociedade civil se apropriou desses espaços e passou a elaborar grupos de pressão e a elaborar pautas, né, para pressionar o poder público de forma eficaz, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que
estruturas, né, de caráter mais formal, né, inscritas justamente numa lógica do que seria uma lógica de governo, elas foram apropriadas por esses grupos da sociedade civil de forma muito bem sucedida, né, no nosso entendimento, foi a conclusão que a gente chegou. Então, o que é interessante é que, justamente, esses processos de abertura para a participação, e mais uma vez, é claro que isso precisa ser contextualizado, a gente vai ver mais adiante o quanto que essas estruturas elas podem ser oligarquizadas, podem servir para cooptação, né, não ter legitimidade democrática. Mas o que é interessante é justamente a gente se indagar, eu entendo, né, como que em diferentes contextos, né, em um território tão diverso e tão desigual como o território brasileiro, a gente pode imaginar brechas, né, para experiências interessantes, né, de processos políticos, né, mais abertos, né, ou mais qualitativamente, justamente interessantes, né, do ponto de vista da aprendizagem democrática mesmo, né? E num terceiro momento eu vou falar um pouco sobre os desafios e os potenciais para a conformação do que eu estou chamando de processos interescalares de governança territorial. Por que eu adicionei essa palavra interescalares? Porque eu estou entendendo justamente que essas relações, essas pactuações, elas não são só horizontalizadas, né? Entre atores e agentes de um território numa escala local, regional, mas elas são entrecortadas, né, por ações e decisões e outras estruturas, né, de governança, muitas vezes, colegiados, fóruns que se conformam em outras escalas. Então, por isso eu adicionei aí, né, a palavra interescalares para ressaltar esse emaranhado, né? Essa é uma expressão do Bob Jessup, num texto, se vocês quiserem, depois eu posso indicar, em que ele fala sobre a governança e os emaranhados, né? Entre relações horizontais e verticais. Então, essa ideia ela é inspirada nessa leitura. Bom, para retomar um pouquinho, né, o nosso ponto de partida, né? O nosso pacto federativo, né? Vocês devem já ter estudado e saber, né, que justamente é um pacto federativo, né, diferente, né, do modelo norte-americano, em que você tem competências, limites de competências muito bem definidos e abrangentes na escala estadual, o que caracteriza, né, um tipo de federalismo chamado dual. No nosso pacto federativo, sobretudo, né, o modelo que foi consagrado com a Constituição de 88, ele é muito voltado para essa constante barganha federativa. Barganha não é uma palavra que eu considere como conotação negativa, né? Não é isso, mas é que remete justamente à importância das trocas e das negociações entre as escalas e entre os entes federativos, portanto, porque o nosso Pacto Federativo definiu um amplo leque de competências compartilhadas. Então, isso supõe, né, agenciamentos, negociações, a criação né, de políticas de incentivo para a assunção de responsabilidades nas escalas subnacionais, né? Isso tudo está muito bem documentado, né, e muito bem explorado na literatura sobre o tema do federalismo. A gente tem justamente o Fernando Abruzzo, que é uma referência importante, a Marta Hetz, né, que todos nós, Ângelo conhece bem, que vai trabalhar justamente, né, sobre os diferentes condicionantes, né, para a descentralização de políticas e o que faz com que certas escalas, né, ou entes federativos assumam certas responsabilidades e não outras. Então, a gente tem um leque de competências compartilhadas que são objeto, muitas das vezes, de negociação, porque a Constituição nossa, de 88, ela não fixou muito bem, justamente, os limites e atribuições de cada ente federativo, e
enfim, ficou a cargo, né, de decretos posteriores, ulteriores à definição desses limites em vários setores de políticas públicas, né? Isso faz com que a gente tenha muitos dessas normativas não foram até hoje definidas em alguns setores de políticas, né? No caso da saúde, a gente tem aí um processo, né, que o Ângelo vem explorando, vem estudando, né? A gente tem um processo de normativas, né, que contribuíram para a instauração de um sistema de coordenação político-territorial. Mas em outros setores de políticas públicas, essa não é a tônica, ou isso não está ainda bem consolidado. Então, eu gosto muito dessa frase, dessa citação do Abruzzo, em que ele diz que a natureza do jogo federativo, aí eu adicionaria, né, no Brasil, é a de produzir pactos. Então, as pactuações, né, e eu enfatizo, as pactuações político-territoriais, elas estão inscritas mesmo. Então, esse objeto está inscrito de maneira muito, muito proeminente, né, nos estudos enfim, em termos concretos, né, na forma como a gente pensa e a forma como a gente se interroga sobre as políticas públicas, né, as maneiras de implementação de políticas públicas e as maneiras como esses agenciamentos político-territoriais eles se conformam, né? Então essa constante, né, troca, negociação entre as escalas, ela é um objeto, né, interessante para os geógrafos políticos brasileiros. E aí, só para complementar, né, a gente sabe também que a Constituição de 88 ela preservou uma capacidade ampla de legislar, né, na escala da União. E as capacidades de execução e implementação de municípios e de estados estão relacionadas justamente à criação de contrapartidas, a negociações, a partilha de competências, então, como eu disse, não é suficientemente clara. Então, tudo isso importa para a gente entender as relações federativas. E aí, né, um ponto que a Marta Rett, chama atenção sobre as estratégias de incentivo e constrangimentos legais por meio da transferência de recursos, né, tanto técnicos quanto financeiros, quanto recursos humanos, como peças importantes aí para o sucesso da transferência de atribuições nos mais diferentes setores das políticas públicas, o que faz com que a gente tenha, portanto, uma diversidade, né, territorial e uma desigualdade que se acentua ou se reduz, né, dependendo do setor de políticas públicas e dos recortes, né, que vocês estiverem comparando, né, nos estudos comparativos, no modo como certas políticas são, portanto, implementadas. Aí, bom, eu trouxe alguns desafios, né, do Pacto Federativo Brasileiro, que são também bastante explorados, né, já foram bastante explorados e consolidados na literatura, né, a forte competitividade entre unidades político-administrativas, a famosa guerra fiscal, a falta de clareza, né, como eu acabei de dizer, nos marcos regulatórios, as disparidades territoriais, o federalismo fiscal, né, quer dizer, em que medida a descentralização de recursos ou os recursos que foram justamente designados para certas escalas e entes federativos são suficientes para o cumprimento de atribuições, de que maneira se dá a redistribuição de recursos no pacto. Então, são aspectos fundamentais e pontos-chave, né, para o entendimento dos nossos gargalos ou dos nossos dilemas federativos, tá? Então, esses pontos eles são sempre presentes na literatura, né, voltada para o entendimento do porquê certas coisas funcionam, e por que certas coisas não funcionam, né, quais são os entraves para se avançar, né? Eu assisti, recomendo, né, que vocês assistam, tem um conjunto de seminários e mesas redondas que foi organizado por um grupo Redes e Regiões,
coordenada pela professora Ana Luísa Dávila, Ana Luísa Viana, desculpem, que se chama O Valor do SUS. E num deles tem o professor Fernando Rezende falando justamente sobre os desafios do federalismo brasileiro e as nossas perspectivas, né? Então, acho interessante, quem tiver interesse em aprofundar, porque ele resgata o histórico do federalismo brasileiro e justamente fala, né, aponta para o fato de que a gente não tem conseguido ir adiante. E aí um dos pontos, né, desse debate é justamente se interrogar se essas estruturas de governança territorial que possibilitam pensar na conformação de novas configurações político-territoriais de coordenação entre municípios ou entre municípios e estados, né, ou entre municípios, estados e União, se elas seriam justamente um horizonte, né, de pactuação mais interessante para consolidar esse modelo de federalismo cooperativo, né, que a Constituição de 88 prevê, mas que na prática ainda não se consolidou, ainda está longe de se consolidar, justamente em razão desses desafios, né? E tudo isso exige, evidentemente, né, num artigo aí fazendo propaganda, né, do texto que eu escrevi com o professor Antônio Ângelo recentemente, né, tudo isso exige um processo, né, de aprendizagem, que é um processo de aprendizagem não apenas técnica, né, e normativa, né, de se entender os princípios normativos, mas também é uma aprendizagem, sobretudo, eu diria, política, né? Como negociar, como agenciar interesses, né? Como enfrentar o desafio, né, dos conflitos político-partidários, né, que a gente sabe que não são nem um pouco simples, né, no nosso país. Então, aí eu coloquei a pergunta, justamente, né? Como pensar políticas de desenvolvimento territorial? Eu poderia adicionar aí, né, para fazer um diálogo com vocês e vocês, né, pensarem junto comigo, né? Como pensar políticas voltadas para maior justiça territorial, né? Ou um horizonte, né, de maior, justamente, né, de maior acesso a bens e serviços públicos, de reconhecimento das diferenças, né, de uma perspectiva de desenvolvimento mais ampla que abarque, né, também diferentes a questão ambiental, diferentes aspectos aí do que a gente pode considerar, né, como desenvolvimento de uma forma mais global. Então, é possível pensar, né, políticas, programas, ações voltadas para uma perspectiva mais ampla, mais global do desenvolvimento territorial, fundamentados, né, num princípio que é um princípio, né, incontornável, né, que é o princípio da cooperação entre as escalas e democrático, né, que tenha legitimidade democrática. Então, é um desafio, né, de fundo, né, que a gente tem pela frente, sobretudo nesse contexto tão tenebroso, né, que a gente vive. Bom, de certa forma, eu já explorei, né, as bases de um federalismo cooperativo estavam presentes no texto de 88 da nossa Constituição, mas foi justamente nos anos subsequentes, ao longo dos anos 90, nos anos 2000, em alguns setores de políticas públicas, que começaram a se consagrar, né, a se estabelecer, se consolidar alguns princípios normativos, né, voltados para facilitar a coordenação entre as escalas político-administrativas. No desenho das políticas setoriais, então, diversos arranjos e contornos da ação político-territorial se delineiam, né? Se estabelecem. Aí eu quero fazer também uma observação, né? Porque, como eu disse no início da minha fala, alguns autores vão tratar a governança territorial quase que como alternativa às lógicas de governo, né? Então, eu gosto de fazer essa ressalva, né, de insistir nessa ressalva, de que na minha leitura
a governança territorial não é uma alternativa à lógica de governo, porque se a gente pensar, né, que essa discussão sobre governança territorial, sobre governança territorial, fundamentalmente, se inscreve justamente num contexto político institucional, e aí eu sou uma pesquisadora justamente dos contextos político-institucionais, né? Então se inscreve num contexto político-institucional de criação de normativas, né, que facilitam e que não só facilitam, né, estabelecem os parâmetros, as balizas para a conformação de práticas de governança. Então, as práticas de governança, essa abertura, os próprios conselhos, fóruns participativos que se expandiram, né, que se difundiram no país, eles são produto, né, de normas, né, de um aparato político-institucional, portanto, que prevê essas estruturas. Né? Então, eu fico muito, às vezes, inquietada, né, com algumas leituras que colocam a governança territorial como algo revolucionário, que vai, né, enfim, acabar com a hierarquia dos governos. Mas, no meu entendimento, né, como o próprio professor João Ferrão fala muito bem no texto, né, não existe dicotomia, que a gente precisa analisar os contextos, sem esquecer dos quadros mais gerais, evidentemente, mais globais, né, isso está inscrito também num contexto mais amplo, mas, enfim, como é que a gente pode pensar nesses emaranhados? Então, a gente passa justamente para uma... Opa! Não, tá certo. Discussão, né, dessas possibilidades de coordenação de ações nas escalas regionais, locais, que dependem desses processos de aprendizagem e de mediações, né, muitas vezes de mediações inscritas territorialmente, que emanam de diferentes escalas de ação e atores e agentes políticos. Bom, o que eu estou chamando, então, nessa ideia, né, de fortalecimento da governança territorial, né, de uma ótica de governo para uma ótica mais aberta e horizontalizada de governança, o que eu estou chamando de estruturas de governança territorial? Eu entendo como estruturas de governança territorial justamente arranjos político-territoriais, configurações, né, estou usando um jargão, mas justamente a ideia de configurações em que representantes de diferentes grupos de interesses que envolvem poder público e a sociedade civil organizada, no intuito de pautar questões que tocam a vida em comum e a ação política em recortes territoriais distintos daqueles das unidades político-administrativas, ou não exatamente correspondentes àqueles das unidades político-administrativas, ainda que muitos desses recortes, né, dessas novas configurações, elas impliquem em associações intermunicipais, consórcios intermunicipais, fóruns, né, e conselhos que consideram, que levam em conta os limites, né, dos municípios e dos estados, que, como eu disse, essa malha, ela é a nossa malha político-administrativa formal, ela não deixa de ser relevante, né? Esse é um ponto importante, então, para mim. E se refere, então, nesse sentido, a um modo de organização das interdependências. Eu gosto muito desse texto do Ineralt, que ele fala sobre o poder cooperativo, né? Quais são as características do poder cooperativo? E é interessante porque ele vai insistir nisso, né? Quer dizer, trata-se de um momento de agenda de pesquisa sobre essas formas de organização das interdependências entre escalas, né? Entre estruturas de poder, entre atores e agentes diversos, né? Em que a redutora dicotomia entre governo e governança, portanto, deve ser superada, como eu já enfatizei para vocês. Que exemplos a gente poderia trazer como estruturas de governança? Muitos desses exemplos que eu trouxe aqui, que são, na verdade, extraídos, essa tabela ela é extraída de um livro do Fernando Abrúcio,
radiografia intitulada, não sei se dá para vocês lerem, mas o título é Radiografia do Associativismo Territorial Brasileiro, Tendências, Desafios e Impactos, em que ele cita como arranjos e estruturas, né, de governança associativos, consórcios, arranjos territoriais locais. Ele fala nos territórios rurais, regiões metropolitanas, que não são novas, né? Assim, os próprios consórcios foram criados na década de 30, mas o quanto que eles se fortaleceram a partir da lei dos consórcios públicos, que só foi promulgada definindo quais as modalidades possíveis, quais os meios de financiamento, quais as formas de pactuação entre municípios. Isso foi promulgado em 2006, né? Então, associações governamentais, comitês de bacias, regiões integradas de desenvolvimento, várias dessas estruturas, então, portanto, são estruturas formais que envolvem diferentes agentes, né? Poder público, sociedade civil, enfim, e que mesclam escalas distintas também em estruturas de pactuação, né? Como eu disse. Essa discussão, então, sobre estruturas e processos de governança nos possibilitam pensar de forma mais qualitativa, né, sobre essas estruturas e sobre esses processos. Ou seja, essas estruturas e processos de governança, em se tratando de relações políticas, elas precisam, né, se a gente for encará-las, então, como objeto de pesquisa, elas precisam ser qualificadas. Né? Não é à toa, né, que esse conceito de governança, né, ele é associado também a diferentes tipos, né? É possível, e alguns autores já fizeram isso, o Dalla-Brida, enfim, outros autores também, né, já fizeram tipologias, né, de estruturas de governança, desde estruturas mais voltadas à regulação da vida econômica, a estruturas de governança, por exemplo, global, governança metropolitana, governança multinível, que envolveria, né, isso de um texto do João Ferrão, as escalas político-administrativas apenas, formas de governança estabelecidas, arranjos de governança estabelecidos pela própria sociedade civil organizada. Como eu disse lá no Pará, né, a nossa experiência foi de justamente ver o quanto que as pessoas, né, a população de alguns municípios se apropriou dessas estruturas de governança e elas viraram uma outra coisa para além das estruturas justamente de apoio aos governos. Então, é possível qualificar esses processos. E aí eu chego num ponto que eu acho que é importante, que é preciso ter cuidado para a gente não objetificar e não tomar as estruturas de governança como um fim em si mesmas, né? Nós, como geógrafos, né, eu acho que nós precisamos prestar atenção, né, nessas estruturas, à luz dos contextos e nos processos e relações que elas estão possibilitando. O grande desafio, eu acho, né, pela minha própria experiência em pesquisa nesse tema, é o desafio metodológico, né? Como criar metodologias de análise crítica, né, dessas estruturas de governança, como elaborar indicadores ou elementos, né, que me possibilitem compará-las, já que a gente não tem uma base de dados nacional que parametrize, né, essas estruturas. Então, você tem uma diversidade, tanto em termos de forma, quanto em termos de dinâmica e de qualidade das relações e qualidade da própria participação, né, do processo democrático. Então, esse é um desafio para nós, né, como pesquisadores interessados aí nesse tema. E aí eu acho que tem uma dimensão que é importante, né, que eu amadureci muito com os meus colegas desse projeto sobre governança territorial na Amazônia, que é o entendimento da governança territorial como processo estratégico, ou seja,
como justamente um agenciamento estratégico para a coordenação de objetivos políticos, né, em um território, né, e que combina justamente diferentes lógicas, tanto a lógica zonal, de se pensar o território, né, em termos de área, de superfície, de recorte, quanto a lógica reticular, né, das interações entre diferentes representantes do poder público, entre representantes do poder público e, de repente, atores e agentes que estão em outras escalas, né, até mesmo na escala nacional, na escala internacional, enfim, como combinar essas lógicas zonal e reticular no entendimento da qualidade dos processos políticos, né? E aí, bom, a governança territorial apresenta um caráter normativo, né? Eu acho que disso não tem como fugir, porque justamente busca uma forma de ordenar as condutas para a construção de compromissos, mesmo que esses compromissos sejam compromissos efêmeros e que esses pactos eles sejam instáveis. Essa é uma dificuldade que eu particularmente tenho ao estudar o estado do Rio de Janeiro. Estava comentando com o Antônio Ângelo e, na verdade, eu pude, né, conhecer esses desafios de muito perto quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado sobre consórcios intermunicipais, e aí eu fiz um estudo comparativo, né, dos consórcios, a maneira como se agenciavam os consórcios intermunicipais no Rio e o modelo francês, enfim, de cooperação intercomunal, né, nessa escala municipal. Mas o estado do Rio, justamente, me coloca diante de um desafio muito grande no sentido de que os conflitos político-partidários eles são bastante acirrados, né? E a gente tem uma instabilidade de quadros, tanto quadros políticos quanto quadros técnicos, né? Na gestão, né? Político-administrativa, na gestão de municípios, enfim, e sobretudo na gestão dessas estruturas de coordenação ou de governança, né? Então, eu vi muito isso com os consórcios intermunicipais no Rio e uma dificuldade dos próprios agentes políticos, né, dos representantes do poder público, melhor dizendo, em entender o que são essas estruturas, quais os seus potenciais, né? Então, bom, um consórcio intermunicipal ele não é um mero acordo para fazer um ônibus escolar circular entre municípios vizinhos, mas ele deve ser uma estrutura justamente de coordenação político-territorial. Então, ainda estamos patinando, né, no estado do Rio de Janeiro em relação a isso. Tem alguns trabalhos também que foram já feitos, algumas teses, né, sobre o estado do Rio que apontam para esses desafios, né? De ordenação, né, de construção de compromissos. Bom, aqui eu queria apresentar para vocês, só para a gente consolidar, né, o que eu tô falando. Esse aqui, esse organograma, esse esquema, ele é produto, então, do amadurecimento, né, de uma reflexão minha, do professor Jorge Barbosa e do professor Ivaldo Lima, sobre a governança territorial, né? Então, a gente trabalhando uma metodologia, buscando uma metodologia teórica para o entendimento dos processos de governança territorial, a gente chegou a um esquema teórico, né, que considera justamente esses processos como estratégias, né, como estratégicos para a conformação de pactos político-territoriais cooperativos. E esses pactos político-territoriais cooperativos, eles dão origem, portanto, a configurações ou arranjos que nos permitem pensar, categorizar aqueles diferentes exemplos que eu apresentei, né, anteriormente, né, consórcios, fóruns, regiões metropolitanas. E esses processos, eles justamente são marcados por práticas espaciais, né? Essas práticas espaciais, elas têm,
né, como marca a descentralização, muitas vezes a descentralização da decisão, a coordenação, uma tentativa de cooperação e uma abertura a maior participação e articulação de atores e agentes. Né? Então, esse esquema, ele nos permite visualizar, né, um pouco do nosso exercício, né, de entendimento, né, desse conceito de governança territorial. Né? Então, a gente chegou nesse entendimento de que os processos de governança territorial são estratégias marcadas justamente por tentativas, esforços de coordenação, cooperação, participação, articulação, que dão origem a pactos político-territoriais que se conformam, que se concretizam, melhor dizendo, em diferentes arranjos, né? Agora, a pergunta que a gente pode se fazer, e o professor Ivaldo Lima trabalhou muito bem com isso, né? É em que medida esses arranjos e essas configurações, essas pactuações, elas estão orientadas para um olhar sobre o território de uma maneira mais global, como eu disse anteriormente, né? Para uma maior justiça territorial, que implique não apenas em redução das desigualdades, né? Mas numa reflexão ou num horizonte, né? A gente pode falar em horizonte utópico que vislumbre, né, o fim ou a redução das opressões, né? Essas reflexões, se vocês tiverem interesse, eu posso passar para o Ângelo depois, né? Elas foram sistematizadas num livro, né, que a gente publicou, que se chama Governança Territorial na Amazônia, que foi organizado pelo professor Jorge Luiz Barbosa, com Marcelo Diniz, que é nosso colega do Pará. E nesse livro tem artigos, né, de todos nós abordando justamente esse modelo, né, em que a gente... na verdade, essa sistematização, né, que a gente tentou fazer, né, para o entendimento desses conceitos e não só dos conceitos, mas as suas possibilidades operacionais, né, as suas possibilidades de analisar situações concretas, né, e o quanto que essas situações concretas, portanto, elas podem ser pensadas criticamente, né? Se essas estruturas, se esses arranjos eles estão voltados para uma leitura, para um olhar que vislumbra, né, um desenvolvimento de uma forma mais global e até o fim das opressões, de maneira mais ampla, né, ou a própria ideia justamente de justiça territorial, uma maior justiça territorial. Então, essas reflexões elas estão presentes nesse livro, né? E é interessante se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem vontade de aprofundar. Bom, o que eu poderia trazer mais sobre esse conceito de governança territorial, né? Tem um texto, né, que eu acho que é importante também sobre as capacidades governativas, né, da Maria Helena Santos, se eu não estou equivocada com o nome completo, mas a referência tem no final, em que ela fala justamente que as práticas de governança, esses processos, eles estão associados a um conjunto de elementos de natureza qualitativa. Esses elementos eles estão relacionados, portanto, a efeitos de proximidade, da importância, né, dos contextos e do entendimento da qualidade dessas relações de proximidade, não só da densidade, né, mas da qualidade dessas relações de proximidade, se são relações, aí isso retoma uma discussão também muito já explorada, consolidada na literatura, né, sobre o quanto relações mais horizontais, de coordenação, de cooperação, estão inscritas historicamente em alguns lugares e o quanto relações mais verticalizadas, oligarquizadas, né, predominam em outros. Então, só para dar uma referência, tem o trabalho clássico aí já do Robert Putnam, né? Mas, enfim, ela fala nos efeitos de proximidade, nas formas de coordenação e na capacidade de fixação de compromissos, né? Não só coordenação, mas de se chegar a compromissos efetivamente. Há padrões, né? Será possível pensar em padrões de articulação entre atores e agentes sociais em determinados recortes?
né, territoriais, e a conformação de redes como configurações privilegiadas, né? Que a gente está falando justamente em circulação de informações, em circulação de normativas, em circulação de recursos técnicos, recursos humanos, recursos financeiros. E, por fim, a capacidade de construção de legitimidade política, controle democrático e aprendizagem, né, política. Então, essas estruturas não se esgotando em si mesmas, mas se conformando como oportunidades de qualificar os processos políticos, né? E legitimamente, né? Enfim, com efetiva abertura, né, para participação e para justamente visibilidade, né, de questões importantes para localidades, para populações em diferentes recortes territoriais. Quais as fragilidades, né, desses aparatos, né, desses arranjos político-territoriais? O risco, né, de ausência de legitimidade democrática, que é muito comum no país, né? Muitos estudos já saíram, né, foram publicados sobre a oligarquização, a cooptação. Aqui no Rio, no estado do Rio, né, mais uma vez, a gente tem esse problema muito evidente, né, de que vários dos fóruns participativos, conselhos, consórcios, realmente não têm legitimidade democrática, seja porque a informação não circula e as pessoas sequer sabem, né, da existência desses fóruns, desses conselhos, desses consórcios, dessas pactuações, seja porque há uma forte cooptação, né, nesses espaços, né, que são espaços políticos, portanto, né? Então, se designa certas pessoas que já têm, né, certas ligações com prefeitos, com secretários municipais. Então, a gente tem aí uma deturpação, não só no Rio, mas em vários municípios do Brasil e estados também, né? A gente tem uma deturpação, né, do que seria o modelo, né? A fragmentação dos processos de decisão, então você tem uma pulverização dos processos de decisão que também dificultam a coordenação, uma diluição e falta de clareza de responsabilidades, né? Porque se chegar a estruturas, né, e processos de governança efetivamente eficazes do ponto de vista da fixação de compromissos, não é nada simples. Some-se a isso a instabilidade dessas estruturas, como eu disse, muitas das vezes, né, elas estão vinculadas a governos, e aí os mandatos terminam e essas estruturas elas se dissolvem, elas são, né, extintas, né? A gente teve o decreto do Bolsonaro que extinguiu várias dessas estruturas que não estavam previstas, né, constitucionalmente ou definidas em emendas constitucionais. Então, todas as que não foram criadas ou estavam, né, desculpem, previstas, né, constitucionalmente ou definidas por emendas constitucionais foram colocadas aí em suspenso, né? Isso desarticulou vários fóruns, né, e associações e instâncias da sociedade civil organizada. Outro dia eu estava vendo a Ilana Szabo, né, falando sobre a fragilização justamente das instâncias participativas em conselhos e colegiados municipais ligados ao meio ambiente, né? Bom, isso enfraquece justamente, por mais que a gente critique, né, olhe criticamente para essas estruturas de governança, para esses arranjos, de certa forma, né, como eu disse, no meu entendimento, né, eles abrem essas estruturas abrem uma brecha, né, para um maior controle democrático, maior controle da população em diferentes escalas, né, da ação público-territorial. Então, isso enfraquece o próprio controle da população sobre o que o poder público, né, a accountability, sobre o que o próprio poder público está fazendo. Enfim, e a possibilidade, justamente, como eu disse, de instauração de processos mais clientelistas e mais oligárquicos. Bom, aí um outro autor importante, né, nesse tema é o José Reis,
né, que quem fez o curso aí comigo e com o Daniel no semestre passado leu, né, teve contato, que vai trabalhar justamente com as diferentes possibilidades, né, de pensar essas interdependências, as diferentes intencionalidades, as diferenciações, desigualdades, como processos, né, de coordenação interescalares e parciais que são atravessados por relações de poder em múltiplas direções. Vou avançar aqui um pouquinho. Então, essa concepção de governança me permite pensar em um conceito operatório, né, para entendimento de ações de coordenação que apontam para relações de poder entre atores e agentes territorialmente situados, que afetam os rumos, né, das políticas públicas e para o próprio desenvolvimento em diferentes escalas, e para a possibilidade de instalação de processos decisórios potencialmente mais qualificados, né? Ou para a possibilidade de inclusão de uma maior diversidade de interesses. Como eu disse, né, eu estou me baseando nessa concepção, né, como produto de relações, né, entre hierarquias e redes emaranhadas, e aí justamente o nosso desafio é pensar, né, se existem horizontes territoriais forjados, né? Quer dizer, esses atores e agentes eles estão tendo um raciocínio, né, sobre um horizonte territorial futuro, né? Ou essas pactuações elas estão muito voltadas para questões mais imediatas, né? E setorizadas, né? Sem pensar o território de forma mais global. Essa é uma pergunta que o professor João Ferrão me fez quando eu participei de uma mesa com ele sobre governança, que eu coloco para vocês pensarem também, né? Seria possível pensar em uma governança das finalidades? O que quer dizer essa pergunta, né? Quer dizer o seguinte: a governança das condicionalidades por si só, né? Eu comecei a minha fala falando do Pacto Federativo, dos condicionantes, né? Da maneira como as escalas político-administrativas estão constantemente em negociação, ou seja, existe uma governança dessas condicionalidades, existe uma governança, né, das consequências, quer dizer, dos impactos de todas essas ações e decisões que são tomadas, né? E cada uma dessas, se a gente puder, né, pensar concretamente nessas estruturas de governança, então, cada uma dessas estruturas de governança, país afora, em diferentes setores de políticas públicas, está voltada para questões, né, contextuais, né, não, é preciso investigar de que maneira se pensa o território de forma mais ampla, mas é possível coordenar essas ações e decisões, né? Então, é interessante da gente pensar nesse aspecto, né, da diluição dos processos políticos também, né? Quer dizer, o que isso representa em termos de finalidades que são buscadas, né? Então, essa pergunta fica aí para a nossa reflexão. É evidente que a gente não vai responder nada disso hoje, né? A não ser que alguém tenha uma forte inspiração. Mas, enfim, são perguntas de fundo, né? Que eu acho que nos nossos trabalhos a gente deve se fazer. Tem um outro autor, que é o Rodrigues Pous e o Andy Pike, que vão falar, né, na possibilidade desses arranjos político-territoriais e o desafio de pensá-los a partir de um horizonte, justamente, politicamente sustentável, né? Quer dizer, como sustentar politicamente, se a gente está falando em arranjos político-territoriais que são efêmeros, que estão ancorados em relações de poder, né? Que não são fixas, né? Como pensar na sustentabilidade política, né, dessas estruturas de governança e não só das estruturas em si, mas o que é mais importante, dos processos políticos, né? Esses processos políticos, eles têm efeito a longo prazo? É possível pensar de forma mais sustentável, né, que remeta justamente a esse aspecto que eu tenho enfatizado na minha fala, que remeta à qualidade e à legitimidade deles, né?
E aí, bom, só para trazer agora no final, né, os desafios, né, dessa reflexão no modelo federativo que nós temos, né? Alguns autores vão falar na importância de uma maior densificação, né, de parcerias, fóruns de coordenação e propostas que apoiem, que estimulem a conformação de processos de governança, ou seja, mais uma vez, a dimensão formal política institucional não está dissociada da prática, né, mas a prática muitas vezes é impulsionada pelas mudanças institucionais e também o inverso também é verdadeiro, né? Para pensar de forma aí, mais complexa. A competitividade entre unidades político-administrativas, né? Como é que num contexto de crise econômica, de escassez de recursos públicos, a gente pode ultrapassar ou pelo menos mitigar, né, esse aspecto da competitividade forte entre unidades político-administrativas, marcos regulatórios mais claros, a própria questão das disparidades, a capacitação técnica e aprendizagem política, né, dos atores e agentes. E justamente o Farinós ele vai chamar a atenção, que é um outro autor que aborda esse tema, que o problema não é bem a heterogeneidade, a diversidade de formas e tipos e processos, mas a incongruência. Isso tem relação com o que eu disse antes sobre a governança das finalidades. Quer dizer, como buscar uma maior congruência, coordenação dessas práticas e, na verdade, dos objetivos que estão sendo buscados, né? A mais longo prazo, pensando numa perspectiva de sustentabilidade política. Bom, novas questões, muitas questões emergem, né? Eu levantei algumas delas, espero que vocês tenham ficado instigados, né? Mas, sobretudo, relativas, né, à partilha de conhecimento, quanto que esses processos eles podem ser favoráveis à partilha de conhecimento, à aprendizagem e à própria ideia de capacitação cívica, né? Quer dizer, de se pensar na vida em comum, no bem público, na vida em comum, no significado, né, de interesse público, de política pública, de forma mais ampla, né? Finalmente, né, como agenda de pesquisa, né, eu colocaria que para os geógrafos e para os geógrafos políticos, a gente tem uma agenda de pesquisa aberta, né, sobre esses novos arranjos, contornos e processos, relações da ação política territorial, que nos convidam, portanto, para análises comparativas em escalas subnacionais, né, ou entre diferentes países. E essa agenda, ela nos possibilita também um duplo deslocamento, no meu entendimento. Um deslocamento de uma perspectiva que confere primazia explicativa a escalas de análise particulares, quer dizer, a escala global como sendo uma escala prioritária de análise, ou a regional, ou a local, né, como aconteceu pós-88, quer dizer, uma profusão de trabalho sobre o município, a escala local, como se a escala local fosse resolver todos os problemas do país também. Então, a gente sabe que isso é muito redutor, né? E que o interessante é a gente pensar numa perspectiva interescalar, né? Então, quanto que esse conceito de governança territorial nos remete operacionalmente, metodologicamente, a pensar de forma interescalar as relações, os processos, a lógica zonal e a lógica reticular. E um segundo deslocamento, que é a análise dos efeitos das políticas públicas, dos seus resultados, para análise da qualidade e da legitimidade dos processos. Quer dizer, se a gente, né, por muito tempo se interessou e continua se interessando sobre os efeitos, o que é uma agenda, que constitui uma agenda de pesquisa incontornável e importantíssima, mas também essa discussão de governança, sobre governança, ao tentar qualificar os processos, a gente se coloca também diante, né, do momento anterior, quer dizer, do momento dos agenciamentos, das pactuações, dos conflitos de interesse, né, das dificuldades de se coordenar, né? Então,
são essas as ideias, né, que eu gostaria de trazer para essa conversa com vocês. Aqui tem algumas referências, se vocês quiserem, eu posso depois disponibilizar alguns desses textos, enfim, fico à disposição de vocês também para esclarecer alguma passagem ou algo que não tenha ficado claro, e também para o nosso diálogo, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Parabéns pela sua excelente palestra. Eu gostaria agora de convidar os colegas presentes para participarem também, através de perguntas. Fiquem à vontade para, caso não queiram falar diretamente, podem escrever aqui no chat e a gente lê e repassa para a Juliana. Fiquem à vontade. A apresentação não falhou para vocês, não, né? A internet foi tudo bem. Não, ficou boa. Para mim, particularmente, não teve nenhuma dificuldade. Ah, tá bom. Alguma questão? Eu falei demais também, né? Já passou bastante tempo, vocês não me interromperam. Não, foi leve, foi tranquilo, o tempo passou rápido. Vocês querem levantar algum? Oi, Osana, fica à vontade. Eu quero. Pode falar. Então, obrigada. Muito boa a apresentação. E, assim, quando você estava falando, eu trabalho com o SUS, né? Eu não sei se você lembra, eu fui sua aluna no semestre passado. Eu lembro. E, então, eu fui vendo muito do que eu estudo SUS, né, na sua fala, e, assim, essas relações, elas, como você falou, elas têm normativas, né, que foram desde da organização, criação do SUS, sendo realizadas e conformando o que a gente entende por SUS hoje, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se você tem uma estrutura mais forte do governo federal, estadual, que induz através de financeiramente, né, como os municípios vão agir para determinar as políticas de saúde, e por um lado isso é bom por conta das fragilidades técnicas de todo tipo, né, políticas que a gente tem na escala mais municipal. Por outro lado, ela não resolve o problema que eu vejo que é da falta mesmo desses agentes, desses agentes mais locais de participação. Então, sim, você tem uma fragilidade tão grande que as coisas só são aquela coisa, né? Você induz, a coisa acontece, mas ela não resolve o problema, porque talvez falta um pouco mais desses outros grupos estarem participando. Existem escalas mais regionais, locais, muito do que foi induzido, né, pelas ações normativas do SUS, mas, por exemplo, eu não vejo participação de pacientes, por exemplo, de outras escalas de interesse e que possam dar uma nova visão, uma visibilidade dos problemas de acesso e de organização do SUS para atendimento das necessidades da população. Então, eu acho que talvez esse tipo de conhecimento que você traz, eu não sei, talvez isso, se fosse de alguma forma também editado para ser levado para essas estruturas mais locais, isso poderia ajudar, que é essa parte que você fala do conhecimento, né? Eu acho que falta entender isso e a importância disso. A gente, além de não entender, a gente não entende a importância disso, e como não consegue perceber que isso pode mudar as coisas, não uma forma lógica, como você mesmo falou, achando que isso vai resolver tudo, mas que eu acho que ainda falta essa organização, e você botou, assim, diversas questões aí para pensar, né, esse federalismo, porém, eu acho que ainda falta organizar essas estruturas a nível local para que ela possa, depois a gente pensar também como isso pode ser organizado e melhor. É um processo, né, na verdade, mas, assim, é um processo que eu não vejo como pensar para além, porque ainda, no caso do SUS, eu ainda não vejo uma base, ou já existia e acabou, ou ela é formada e cooptada politicamente de tal forma que ela não consegue dar as respostas que o SUS, que a saúde precisa para resolver, né, diversos problemas e
e atender as necessidades da população. Era isso. Eu não sei se eu Juliana, respondo. Tem mais duas perguntas aqui. Você tem a opção de tentar dialogar mais diretamente com a Osana ou tentar juntar tudo dentro desse pacote, que aqui tem duas perguntas gigantescas aqui, feitas por André. Obrigado, André, pela participação aí. Fica a seu critério. Bom, eu posso comentar um pouco a pergunta da Osana. Eu vou precisar depois que você leia as questões do... Você consegue ver? Não, né? Mas eu leio para você. Não. Que dá Então para eu leio. Tá, não é melhor eu comentar primeiro rapidamente? Então vá, Eu acho pode que eu comentar de rapidamente Osana. posso comentar, dialogar aqui com a Osana. Muito obrigada, Osana, por Isso. trazer essa questão da dificuldade, né, da participação efetiva, né, da sociedade civil organizada, ou da dificuldade justamente de uma diversificação, né, de interesses e de agentes participantes. Eu acho que esse é um ponto, né, fundamental, né, um desafio fundamental dessa discussão, né, porque se por um lado o aparato normativo, né, as normativas, as regras do SUS, né, o quanto que foi importante esse amadurecimento, né, das normativas do SUS em direção a processos, né, de regionalização, de governança, ao mesmo tempo a participação e a qualidade da democracia não se fazem por decreto, né? Então, não são suficientes. Eu acho que a questão aí não é a questão relacionada, né, à qualidade da participação e à diversificação de interesses. Eu acho que a questão aí não se esgota em mais regras, né, em mais princípios normativos ou normas voltadas para regulamentar as modalidades e as formas de participação. Mas eu acho que aí tem uma questão mais complicada, que é como promover, impulsionar a aprendizagem democrática. E isso é longo prazo, né? Não só longo prazo, mas exige vontade política, né? Dos representantes do poder público, né? Vontade política das lideranças. Então, é realmente um desafio muito grande. Por isso que em algumas localidades, eu não sei dizer se a maioria das localidades, se a maioria dos conselhos é assim, porque eu já li bons trabalhos sobre qualidade de participação política em conselhos localizados no Paraná, por exemplo. Eu tenho uma colega que chegou a publicar comigo, que é a Fernanda Moscarelli, que ela trabalha com conselhos municipais no Sul, estruturas de participação na região Sul, então ela apresenta dados, né, os trabalhos dela demonstram, né, uma qualidade da participação, enquanto em outras realidades, né, do país, você tem um esvaziamento total, né, dessas estruturas e dessa participação. Então, é difícil pensar realmente, né, em ultrapassar essa característica meramente formal, né, dos arranjos aí de governança ou dos fóruns participativos, né, em direção a uma prática mais emancipatória, né, mais cívica, né, mais voltada para o interesse público. Obrigada. É isso, eu acho que passa muito pelo que você falou do processo de aprendizagem, né, que é um caminho, assim, a pensar nessa coisa. Porque falta também, né, não só da população em si, de organizações da população, mas também da estrutura do pessoal técnico, político também. Então, acho que, como você colocou na sua apresentação, acho que é um ponto fundamental para que isso, talvez, né, melhore. Obrigada, professora. Eu que te agradeço. Obrigada. Juliana, então vamos agora. Eu vou fazer as duas perguntas aqui de André. Vou começar pela primeira. Ele te pergunta o seguinte: como implementar experiências exitosas de governança num contexto nacional, marcado, por um lado, pelo acúmulo histórico de dinâmicas autoritárias, opressivas e verticalizadas, e, por outro, pelo baixo grau de participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão. Eu fico só com essa, por enquanto. Né? Eu acho que essa tem a segunda, mas acho que a segunda...
Eu acho que tem a ver com o que eu respondi agora, né, para a Osana. Eu acho que a gente Sim. tem uma. Estava conversando com a Iná esses dias, né, a professora Iná de Castro. Ela participou do meu curso, né, sobre democracia e geografia, que eu estava comentando mais cedo com vocês. E ela falou justamente sobre o quanto que a nossa sociedade, apesar, né, de ser uma sociedade de massa, uma sociedade complexa, uma sociedade diversificada, o quanto que a nossa sociedade ela não rompeu com o consenso oligárquico, né, com consensos oligárquicos. Ou seja, as nossas estruturas de poder, né, oligárquico, elas estão aí, né, o agronegócio, né, enfim, as bancadas, né, no Congresso, que são as bancadas que representam interesses territoriais oligárquicos. Então, você tem uma rigidez, né, dessas estruturas. Então, eu acho que não dá para pensar, né, a gente está aqui, né, foi uma coisa que o próprio professor João Ferrão me disse nessa ocasião que eu pude conversar com ele sobre o Conselho de Governança. Né? A gente está aqui tateando brechas, brechas que têm algum potencial para uma perspectiva mais emancipatória. Mas, efetivamente, né, a gente tem estruturas muito rígidas, né, e a nossa sociedade ela não rompeu, né, com um consenso oligárquico, né, que possibilitou uma mudança substancial, uma redistribuição ampla de recursos, né, políticas redistributivas, né, de grande envergadura que realmente tenham mexido nessas estruturas. Então, acho que é que é difícil mesmo, né? Eu acho que é um desafio, né? Então a gente está aqui tateando e pensando. Eu fiquei muito contente com essa experiência. Eu comentei, né, sobre a pesquisa na ilha de Marajó, né, que é uma ilhazinha, né, no norte do país, mas foi interessante porque me fez justamente pensar sobre o potencial da sociedade civil organizada também, né? E o quanto que é possível pensar nas diferentes escalas, né? Nas diferentes parcelas do território nacional, nas escalas subnacionais, em possibilidades, né, de agenciamentos e possibilidades de resistência política, de luta política que envolvam, né, uma atuação coordenada, né, nessas escalas. O professor Ivaldo Lima, ele trabalha, ele assim, ele fez uma reflexão sobre o conceito de governança um pouco mais utópico, né, do que eu, assim, pensando nos processos de governança, tendo como horizonte a justiça territorial, justamente, né? Então, acho que do ponto de vista, né, das nossas capacidades aí de acionar o conceito para pensar mudanças, é interessante ter clareza, né, justamente sobre os entraves e sobre as brechas possíveis, né, nos diferentes recortes e realidades, né, do Brasil. Ok? Juliana, tem uma segunda parte da pergunta, aliás, é outra pergunta de Jaime, de André. Deixa eu ler aqui para você dar uma olhada. Está muito vinculada a essa que você levantou, que ele fez. Num momento marcado pela crescente hegemonia do capital financeiro e pela voraz concentração e centralização do capital, bem como pelo interesse do Estado em se afastar da resolução de problemas comuns, não é intrínseca à noção de governança um forte componente ideológico, no sentido de terceirizar responsabilidades que seriam da seara estatal? Em que medida a ideia de governança pode desaguar em processos de efetiva jus, geologia? Bom, é uma temática também geral, depois eu também posso entrar aí na parada, Entrar na mas roda. fique à vontade.
Eu queria agradecer ao André pelas perguntas, né? E eu acho que essa em especial é uma pergunta muito importante, porque você toca numa questão, né, que foi bastante. Ah, aqui é outra pessoa, né, perguntando, mas deixa eu. Eu tenho que fechar o chat, senão eu fico meio zonza ainda com o Meet, mas com as janelas e com os estímulos. Mas então, eu queria agradecer, André, queria te agradecer por essa pergunta, porque ela remete a um debate na literatura também fundamental que eu não toquei aqui, porque eu não quis fazer com vocês, o Ângelo trouxe um pouco isso, recuperou no início, né, da nossa atividade, eu não quis fazer com vocês uma genealogia do conceito, e nem recuperar as diferentes maneiras como o conceito de governança foi apropriado, né, com objetivos distintos. Então, existe uma literatura, o professor Barbosa, se vocês quiserem, estou fazendo bastante propaganda desse livro, mas o professor Jorge Barbosa sistematizou essa literatura, fazendo justamente essa genealogia do conceito e mostrando como, em diferentes momentos do capitalismo, o conceito de governança foi apropriado para objetivos políticos distintos. Então, para te responder, eu diria que sim, há apropriações ideológicas do conceito. O conceito ele serviu também para acomodar um momento, né, de desregulamentação e privatização, né, desregulamentação da ação pública territorial, privatizações em diversos países no mundo, sobretudo nos países europeus. O conceito de governança veio muito afinado com a consolidação da União Europeia e a instauração de novas balizas para a ação pública territorial. Ele esteve associado, sim, então, portanto, né, a uma saída do Estado, né, de certas atribuições, mas também, né, um ponto que é importante, nós como geógrafos, pesquisadores, né, a gente é capaz também de se apropriar do conceito para analisar processos, né, que ocorrem. Então, daí eu chamar a atenção para uma necessidade de nós sermos capazes de qualificar quais processos de governança, de qual natureza, de qual tipo estão sendo instaurados no nosso território, tão desigual, tão complexo, né? Então, eu acredito que enquanto cientistas sociais, né, enquanto geógrafos políticos interessados em decodificar as relações político-territoriais e, portanto, as relações de poder que se instauram, né, no território nacional e que também são agenciadas nesses processos de governança, nós temos esse dever, esse desafio analítico, né? E aí, como eu disse, o desafio metodológico é premente. Como analisar criticamente a qualidade desses processos? Então, acho que você tem razão na medida em que esse conceito ele foi, sim, apropriado de forma ideológica, como muitos outros conceitos, conceito de poder, próprio conceito de Estado, muitos outros conceitos, a própria concepção de política, muitos outros conceitos são apropriados ideologicamente, né? Mas enquanto analistas, pesquisadores, né, nós precisamos olhar criticamente, né, para esses conceitos e investigá-los, né, e não jogar fora a criança com a água do banho, né? Quer dizer, refutar toda a discussão que existe não só na literatura, mas o país está aí, eu mostrei naquela tabela, né? Ângelo conhece até melhor do que eu as estruturas, quanto que na Bahia a gente teve uma profusão aí de estruturas de governança, colegiados, comissões, tem diversos colegas que estudam, desculpem, comitês de bacias hidrográficas, então a gente não vai jogar a criança fora com a água do banho. Essas estruturas de governança, elas estão aí. Que processos elas possibilitam nas diferentes escalas e nos diferentes contextos, né? O que é possível pensar, né, do ponto de vista da qualidade desses processos, né? Quais os seus entraves, quais as dificuldades, que efeitos, né, a gente tem para a agenda política local, para pensar
o território de forma mais ampla, mais global. Eu não sei se eu respondi tudo, mas ele fala também sobre a falta de diálogo e a retirada da participação popular no processo decisório. A minha visão é essa, né? Quer dizer, agora com esse governo que a gente tem, né? A gente tem uma complexidade aí, né? Porque vários colegiados e estruturas de governança foram, né, colocados em suspenso, né? Existe aí uma tendência ao esvaziamento ainda maior da participação. Mas estamos diante desse quadro, né? E aí a gente precisa, como pesquisadores, se colocar a mão na massa, né? Como é bom de pensar, né? Quer dizer, buscar dados, fazer trabalho de campo, conversar com as pessoas, fazer entrevistas, né? Isso que o professor de vocês faz muito bem, aliás, né? Trabalhar no empírico, né? Olhar para os contextos, colocar o pé no campo, né? E investigar. É por aí, eu acho. Obrigada. Muito bem, alguma pergunta que vocês queiram acrescentar? Dentro daquela... tem uma de Acimar. Eu só gostaria, Acimar, antes de ler a tua pergunta, você mesmo pode ler, era entrar um pouco na discussão, e sobretudo nesses pontos levantados por André, que é algo que me preocupa também, inclusive na própria academia, em meios, em rodas de debates, às vezes, uma compreensão que, no meu entendimento, é um pouco perigosa, no sentido de que, ao invés da gente incorporar criticamente essas ferramentas conceituais como governança, né, a gente, por algum preconceito, a gente acaba abrindo mão de algo que pode enriquecer de maneira substantiva análises de processos políticos territoriais, locais e regionais, né? E na Bahia, é preciso que nós fiquemos atentos que há diversas iniciativas. Tá? Existem variadas iniciativas dentro dessa perspectiva da governança, ou seja, a governança ela não é um caminho de mão única. Ela foi apropriada de determinada forma, mas também pode ser reapropriada, e está sendo reapropriada até de uma forma positiva, no meu entendimento, inclusive buscando a justiça, a melhor justiça, né? Dentro desse contexto. Eu vejo que aconteceu algo parecido com a ideia de município nos anos 90, né, onde houve um certo preconceito enorme com a ideia de município, porque estava vinculado para alguns com a ideia de competitividade, e ao fazer isso, muitas vezes os geógrafos deixaram e abriram mão de investigar uma escala fundamental que nós estamos vendo hoje, inclusive do SUS, porque nós tratamos hoje de regionalização do SUS, nós tratamos hoje de governança do SUS. Mas se não há a presença do governo municipal, por intermédio dos seus representantes, dentro dessa discussão, dentro desses embates envolvendo o SUS, dificilmente a coisa poderia funcionar, né? Por quê? Porque o município adquiriu uma certa autonomia, né? E essa autonomia hoje, ela, ao mesmo tempo que pode ser vista como uma barreira para um, pode ser vantagem para outros. Então, dentro do SUS, você tem o papel dos municípios, né? Dentro da perspectiva regional, que tem o papel do município, e dentro dessa região de município, existem alguns que adquiriram, em virtude da densidade técnica existente, maior, digamos assim, condições financeiras do que outro. Alguns conseguem ter um atendimento mais pleno e recebem dinheiro diretamente do governo federal, né? Então, assim, dentro dessa concepção de integração de escalas que Juliana traz, eu acho fundamental, está embutido a valorização desses elementos, desses conteúdos locais. As diversas iniciativas que foram tratadas, são tratadas até hoje, né? No sentido da gente realmente visibilizar elementos fundamentais que vão além daquela leitura
né, digamos assim, de uma governança mais competitiva, de uma governança que foi capturada pelo Banco Mundial, pelo mercado, etc. E foi, de fato. Mas, felizmente, a governança não se limita a isso. Essa compreensão não se limita a esse elemento. Né? Eu queria passar a bola para a Simar. Simar, você quer ler, quer falar ou quer que eu leia? Bom dia, gente. Ângela, ela respondeu, ela já deu uma pincelada aqui nesse questionamento. Está contemplado, então? Sim. Mais alguém quer se manifestar? Eu só queria. Mais alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, só porque eu acabei abrindo aqui a sua pergunta, Simar. Queria te agradecer também pelo seu comentário. Eu acho que já foi parcialmente contemplado, mas tem um elemento, né, que você fala do contexto tão desorganizado do nosso federalismo. Eu queria chamar a atenção para um aspecto, né, que durante a pandemia, né, da Covid-19, todos nós assistimos, né, a essa acirrada desorganização nas relações entre, né, União, estados e municípios. Então, uma competitividade, na verdade, concorrência e uma descoordenação brutais, né? Mas o que é interessante é que justamente algumas iniciativas de coordenação, de cooperação, foram colocadas em prática para o enfrentamento da pandemia, né? Em algumas localidades e entre estados também. Então, chama atenção para as ações do Consórcio Nordeste, né? Durante a pandemia, que possibilitou aí a compra de insumos, enfim, e ações conjuntas, né? Entre os municípios participantes aí para o enfrentamento da pandemia. Então, acho que algumas estratégias de coordenação foram colocadas em prática nas escalas subnacionais, né? Então, só essa complementação. Muito bem. Se não tem mais perguntas, a Eu gente quero, pode. eu quero fazer uma pergunta, professor. Fique à vontade, Felipe. Vou ser breve, né? Bom dia, professora Juliana, bom dia a Bom todos. dia. A meu questionamento, né? Eu estou na disciplina do professor Antônio Ângelo, de Justiça Espacial, né? A gente lê o texto do João Ferrão e lê outros textos de Justiça Espacial. E teve uma frase do professor João que eu li, que eu achei muito interessante, foi quando ele falou que os processos de governança colaborativa, né? Eles pensam num viés em que, bom, se não for pensado dessa forma, né, ele não coloca dessa forma, foi assim que eu entendi, abre espaço para que esses outros atores que não estão no processo colaborativo ajam como eles já agem, né? E às vezes de forma clientelista, de forma com interesses próprios. Então aí eu puxei esse conceito e me interessou muito, porque a minha discussão no mestrado é sobre Uber, iFood, empresas internacionais que já agem em nosso território, eles já influenciam em diversas dinâmicas espaciais. Então, eu poderia pensar, né, nessa governança colaborativa como uma certa forma de responsabilização, talvez, em mérito de justiça territorial destas empresas, ou seria algo ainda muito distante, né? Porque o que levaria essas empresas quererem participar desse processo colaborativo, né? Eu me questiono. Porque eu pensei numa certa forma de responsabilizar, porque do jeito que é feito de forma deliberada e não há certa responsabilização nem participação legalizada destas empresas. E aí eu trago só o campo dos atores hegemônicos empresariais, né? No processo de governança, nessa relação dialética entre governança e governo, né? Então, eu penso em trazer para a minha discussão da dissertação, talvez esse ponto da governança colaborativa como um processo de caminho para uma justiça espacial, né? Mas ainda estou tateando aí, queria saber a opinião de vocês. Obrigado. Eu acho que essa questão, né, que é uma questão aí premente, né, na nossa sociedade hoje, né? Como regulamentar, né, essas empresas, né, que, né, são completamente, né, irresponsáveis, né, do ponto de vista trabalhista, né, enfim. Eu acho que talvez valha a pena, né, pensar, né, em como
articular, aí eu não sei se valeria adentrar no conceito de governança territorial, mas talvez articular com a própria ideia de governança corporativa, na verdade, a governança, né, dos interesses e da gestão empresarial e das possibilidades, né, de se criar redes colaborativas entre os próprios integradores, né, e os trabalhadores que são prestadores de serviço, né? Então, eu acho que valeria a pena pensar do ponto de vista das redes colaborativas. Tem um trabalho do André Abreu, que foi orientando do meu colega Daniel Sanfeliz, que ele fez sobre redes colaborativas na Maré. Né? Então, ele trabalhou com alguns setores da sociedade civil organizada e a maneira como eles foram capazes de criar redes de solidariedade para enfrentamento de algumas questões locais. Né? Então, acho que vale a pena. Eu tenho a impressão, Felipe, que mais do que o conceito de governança, né, e de governança territorial, eu tenho a impressão, ao te ouvir falar, não conheço o seu trabalho, mas eu tenho a impressão de que a concepção de redes políticas, né, e de redes de solidariedade como forma de resistência, como forma de pressionar, seja mais interessante. Porque o conceito de governança territorial, ele supõe esse diálogo com o poder público, né? Então, não estou conseguindo vislumbrar muito bem. Eu teria que ter um contato maior, conhecer mais o seu trabalho para poder opinar nesse sentido. Mas eu acho que o conceito de redes te ajudaria, né? Pensar redes de solidariedade, né? Redes de organização política, de solidariedade. Não sei se Ângelo concorda comigo. Tem algum outro. Sim, eu também vejo por aí, né? Eu também vejo por aí. Apesar do trabalho de Felipe abrir possibilidade para a questão da justiça espacial, né? Eu penso que poderia haver dentro dessa perspectiva mesmo, né? A partir de uma ideia de governança mais corporativa. Uhum. O problema é que ele quer trazer para a geografia diretamente, né? Mas, enfim, Felipe, eu acho que dá para ir amadurecendo mais, fazendo as leituras de geógrafos e de outras tendências, de outras possibilidades, para ver se você vai amarrando, né? Você já me falou um pouco sobre o seu trabalho na disciplina, por sinal é um trabalho muito interessante, Juliana, muito interessante mesmo, né? Mas nem sempre determinados conceitos dão conta, né? Uhum. De determinados tipos de realidades. Então, talvez valha a pena dialogar com outras perspectivas. Tem um rapaz que está Muito bem, gente. fazendo. Não, só um complemento. Tem um rapaz lá no nosso programa que está fazendo um trabalho sobre os entregadores, né? E ele está trabalhando justamente com a ideia de redes, né? Quer dizer, como é que ele trouxe isso para a geografia? Ele começou a mapear os pontos de entrega e as localidades, né? Privilegiadas por certos entregadores e começou a justamente mapear e que mostra justamente como é que esses pontos se conectam e como que a partir dessa conexão entre os pontos é possível pensar em redes de solidariedade entre eles, né? Em relações de solidariedade, redes entre eles. Interessante, professora, porque eu já venho fazendo. Acho que o Acimar abriu o microfone. Eu já venho fazendo. Está aberto. Eu já venho fazendo esse mesmo processo aqui em Salvador também, de mapear os pontos, e reflete, eu não terminei a parte, mas eu já percebi que reflete processos de exclusão bastante evidentes. Sim. E eu acho que é uma questão complementar, né? Num trabalho de um colega de outro estado para o nosso, porque cada realidade territorial, cada realidade espacial vai apresentar características específicas na manutenção desses serviços, dessas plataformas digitais, né? Então, acho que um trabalho age para complementar o outro para saber como é que se reflete em cada metrópole, como se reflete em cada região. Depois eu posso passar para o Ângelo o e-mail, acho que eu tenho o e-mail do estudante. Acimar, você queria falar alguma coisa?
Senão a Não, gente já Ângelo vai... abriu aqui por acidente. Obrigado. Ah, ok. Bom, gente, já são 11h21. Se não tem mais nenhuma pergunta, se não tem mais nenhum comentário, né, eu queria já entrar na fase final da nossa palestra de Juliana. Inicialmente, agradecendo muito a ela por mais essa colaboração, né, uma colaboração Rio-Bahia, que está cada vez mais consistente, e eu espero que ela seja duradoura, porque são temáticas que nós estamos refletindo, que se congregam, né, se juntam, e agradecer a palestra de altíssimo nível, e nos colocar à disposição para futuros diálogos, Juliana. Muito obrigado e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Olha, sou eu que agradeço. Fiquei muito feliz, estou muito contente, né? São essas oportunidades, esses momentos que nos movem, né? Porque são os que nos dão justamente alimento, né? Para continuar e para estudar e para querer debater mais, para querer investigar mais. Então, eu fiquei muito contente com essa manhã que a gente teve juntos. Eu agradeço mais uma vez a todos os estudantes pelas perguntas, pelo interesse, ao meu colega Antônio Ângelo, né, que me deu essa chance de vir aqui dialogar com vocês. Então, muito obrigada. Eu estou totalmente à disposição. Muitos aqui já têm meu e-mail, né? Eu fico à disposição para vocês enviarem comentários, se vocês quiserem, críticas ou outras perguntas que vocês, porventura, não tenham feito nessa oportunidade, bibliografia, estou inteira à disposição. E desejo a todos, né, sucesso nas teses, nas dissertações, nos trabalhos de pesquisa que vocês estejam desenvolvendo, tá? Sucesso para vocês, né? E boa continuação. Muito obrigada. Obrigado a todos os presentes, meninos e meninas, mestrandos, mestrandas, doutorandos, doutorandas, estudantes de graduação, meus bolsistas, meus orientandos. Um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.